Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui da Viver de Códigos. Eu sou o Michael e no vídeo de hoje a gente vai falar a respeito de Foreign Key. Se você não sabe exatamente o que era uma Foreign Key, a Foreign Key ela resolve problemas dentro da programação de relacionamento entre tabelas. Aqui especificamente a gente vai falar sobre as formas antigas que as pessoas usavam e o que o Laravel trouxe de recurso mais legal assim, para você não ter que gastar mais tempo e também reduzir o seu código, tá? Então, na minha tela aqui, como vocês estão vendo já de início, aqui tem a documentação do Laravel a respeito das Foreign Keys. De início, eu já peço para você curtir, compartilhar, comentar aqui, deixar aí seu comentário a respeito do vídeo, compartilhar para mais pessoas e assim por diante. Lembrando que toda semana terá vídeos falando a respeito de diversos assuntos pequenos, macros. Eu acho melhor assim, porque dessa forma fica bem legal para vocês entenderem o Laravel de forma simples e fácil, tá? Então aqui nas Foreign Keys, antigamente aqui ele já dá um exemplo de como era utilizado. Se você observar aqui, ó, primeiro a gente tinha que passar um tipo de valor que ele entraria no banco de dados, né? E depois a gente faria o relacionamento. Então a gente sempre usava o ZID. Por exemplo, a gente está aqui dentro de uma migração de posts, de artigos, e aí eu quero fazer um relacionamento com os usuários. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Quem é que está fazendo essa postagem? Então, eu vou fazer a relação entre a tabela usuários com a tabela post. Nisso, eu tendo relacionamento, eu posso trazer em tela e selecionar, por exemplo, a opção de quem está solicitando ou quem está escrevendo esse artigo, tá? Então, aqui antigamente era usado assim, a gente construía dessa forma, né? Passava aqui o ZID e depois a gente sentenciava aqui, colocava o código, uma linha de comando que faria essa conexão. Por exemplo, Foreign Key. A Foreign Key se chamava UZID, que é o nome do nosso campo. Toda vez que você for criar relacionamento entre tabelas, você precisa colocar um ID. Assim, você pode colocar outro nome, mas de preferência ID, tá? Dessa forma aqui, porque nessa tabela fica melhor para você identificar que está sendo feito um relacionamento entre elas. Então aqui a gente passa Foreign Key UZID, a gente diz qual é a referência do que ele vai se vincular. Ele vai se vincular ao ID da tabela usuários, tá? Antigamente era feito assim, que a gente pode fazer aqui simplesmente aqui, ó, migration, não, vou criar uma model, criar uma pasta aqui, models, posts, assim eu crio logo de uma vez. Beleza, uma model foi criada, a gente pode ir lá, ó, posta model, posts, certo? Aqui está criado modelo, já falei em outros vídeos como fazer esse aqui, tem até a minha estrutura aí disponível para você visualizar, mas o foco hoje é nas migration. Beleza, então se eu vou fazer um relacionamento com a tabela usuários que já existe, deixa eu organizar logo aqui, esse projeto é novo, então apaga esse aqui, eu vou criar um banco de dados aqui para ele, que eu não criei ainda. Abriu? Tá carregando aqui, beleza? Deixa eu abrir aqui para a gente começar a fazer. Aqui tem outros projetos, beleza? Deixa eu criar aqui. Vou colocar como migrations, ok? Migrations. Então coloca aqui o nome do nosso banco. Aqui eu vou organizar agora e vou colocar como uma qual a gente fez antes aqui. A gente fazia antes assim, tabela, colocava o ZID, certo?
Beleza, aqui aí sim a gente pegaria isso aqui, faria o relacionamento da tabela posts com a tabela de usuários, ok? Então ela faria a conexão. Vou demonstrar aqui para você. PHP Migration é o comando que vai rodar essas migrações para o nosso banco de dados, ok? Se eu atualizar aqui, tá aqui. O post ele fez um relacionamento com a tabela UseID. Então, se tiver um usuário aqui dentro, deixa eu cadastrar um aqui para ver se dá certo. Nome Michael, colocar qualquer certo. Já tentar assim para ver se dá. Beleza, criei aqui. Quando eu vou criar a tabela posts, ele já puxa diretamente aqui o que a gente fez aqui dentro dos usuários, tá? A relação já está relacionado com a tabela usuários, certo? Aí o que aconteceu? O que aconteceu foi que a comunidade do Laravel, percebendo isso, deu uma melhorada nisso e trouxe uma coisa mais simples para você fazer o relacionamento entre tabelas, que é o uso de uma constraint. Essa constraint é exatamente para substituir tudo isso aqui. Então, com um comando só, você faz o relacionamento entre na mesma tabela. Michael, como é que acontece isso? Isso acontece porque o Laravel faz uma automática, ele identifica qual é o nome dessa tabela. Por quê? Porque aqui na primeira a gente colocou user. Então ele vai buscar dentro do banco de dados uma tabela parecida. Então a tabela que é parecida aqui é users. Então ele vai lá e busca essa tabela. Então a gente pode simplificar aqui a nossa migration dessa seguinte forma. A gente pode colocar aqui que é uma foreign key, que ela vai estar ligada ao ID. Opa, aqui não, a gente apaga isso aqui. Então não precisa a gente passar igual tá aqui, ó, foreign key, use ID, referência ID, tá? Só com isso aqui, ó, beleza? Foreign key ID, ele já identifica que é uma foreign key, ele vai se conectar com ID e a gente aqui coloca a nossa classezinha aqui para ele funcionar, beleza? Se eu rodar um comando de refresh, ele vai acontecer a mesma coisa, só que agora com um código bem mais simplificado, tá? Então tá aqui, ó, ele tá conectado. Deixa eu cadastrar um usuário qualquer aqui, igual eu fiz. Gostei desse nome, Gorus. Vai ficar Gorus. Vou colocar uma senha, qualquer coisa, certo? Pronto, coloquei aqui. Então se eu vim aqui em posts, vou tentar cadastrar um post. Então já tá aqui pra gente, ele já traz. Então o usuário tá ligado com o ID 1. Só tem um usuário, o ID dele é esse. Então ele já tá trazendo também aqui com o nome, certo? Então eles simplificaram. Michael, mas se não conseguir encontrar essa tabela igual ele está encontrando, você pode usar dessa seguinte forma: colocar o nome da tabela especificando para onde ele tem que achar, tá? Esse efeito aqui, on delete cascade, esse aqui é porque se eu passar dentro do UseID, ele vai dizer para o meu banco de dados que esse usuário não pode ser apagado do posts, porque se ele for apagado, ele não pode ser apagado porque existe um usuário vinculado a esse post, então ele não pode apagar. Então por isso a gente usa on delete cascade, beleza? Então aqui tem outros exemplos, ó, tem no lame que ela pode ser uma tabela que pode ficar vazia e assim por diante. Então esse foi um exemplo rápido, um exemplo micro, né, eu digo assim, expressão micro, e que pode te ajudar muito aí na construção de
das suas foreign keys, das relações entre bancos de dados, tá? Então, é isso. Eu te espero nos próximos vídeos e até a próxima. Valeu!